Aplicação: juros simples e compostos. Público-alvo: ensino fundamental, de 6º a 9º ano, e ensino médio, do 1º ao 3º ano. Os juros. Dados históricos da civilização suméria de cerca de 3.000 anos antes de Cristo revelam que o mundo antigo tinha um sistema de crédito baseado em 2 produtos, o grão e a prata, e que eles eram emprestados e devolvidos, porém em maior peso. Foram descobertos sistemas semelhantes em Troia, na Babilônia, no Egito e na Pérsia. Na República Romana, por volta de 500 a.C., também houve registro da cobrança de juros. Segundo o dicionário Michaelis Online, juro é a taxa percentual incidente sobre um capital investido em período de tempo determinado, remuneração que uma pessoa recebe pela aplicação do seu capital, interesse ou rédito, ou ainda o rendimento ou soma cobrada pelo credor sobre dinheiro emprestado. Eu vou começar mostrando algumas formulinhas, mas não precisam se desesperar. Essa matéria fica muito mais clara quando a gente começa a resolver os exemplos, ok? Então, é importante saber que o montante é igual ao capital mais os juros. E dessa formulinha, a gente tem que os juros é igual ao montante menos o capital. Juros simples ou não capitalizados. São juros cobrados apenas sobre o valor inicial e geralmente usados em situações de curto prazo, justamente por serem cobrados apenas sobre o valor inicial. A formulinha do juro simples é: o valor dos juros vai ser igual ao capital multiplicado pela taxa de juros multiplicado pelo tempo. Esse tempo pode estar em semanas, meses, anos, e talvez você tenha que converter, porque o tempo e a taxa tem que estar sempre na mesma unidade de medida. Então, se a taxa for 3% ao ano, o tempo tem que estar em anos. Se a taxa for 8% ao semestre, o tempo tem que estar em semestres. E assim sucessivamente, ok? Para o pessoal do ensino médio, é importante lembrar que, como a função vai ser sempre aplicada só sobre o valor inicial, então o gráfico dessa função vai ser sempre linear, certo? Lembrem disso. Agora nós vamos ver alguns exemplos. Trago para vocês alguns exemplos de juros simples. Esse é o primeiro. Um capital de R$12.000 foi aplicado durante 3 meses a taxa de 5% ao trimestre. Vamos calcular o montante que foi recebido após esses 3 meses. Então, a gente viu aí na explicação que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Em reais, após 3 meses foram recebidos os R$12.000 vezes o 0,05, que é os 5% ao trimestre, que é 5 dividido por 100, dá esse valor aqui. A gente multiplica e acha o valor R$600, que foi os juros. Para a gente achar o montante, a gente soma o capital mais os juros. Então, temos que o total todo que foi gerado após 3 meses de R$12.600. Mais um exemplinho. Uma geladeira é vendida à vista por R$1.200 ou a prazo com 20% de entrada mais uma parcela de R$1.100 depois de 3 meses. Qual a taxa mensal de juros simples do financiamento? Então, a gente tem que achar a taxa. Vamos lá. Para calcularmos a taxa de juros simples, precisamos determinar a entrada. Então, a gente vai pegar os 1.200 e aí fazer 20% de 1.200. Então, dá 240. O capital financiado, que vai ser o preço à vista menos o que você deu de entrada. Então, é 1.200 menos 240, que dá 960.
e o montante do capital financiado, que foi os 1.100 que você vai dar depois de 3 meses. Então, a gente vai jogar lá na fórmula, que é o juro do financiamento. Eu não falei. O juro do financiamento vai ser o 1.100 menos o 960 que a gente achou do capital financiado. Assim, temos que a taxa vai ser o juro do financiamento vezes que é igual vezes o capital financiado vezes a taxa vezes 3, que é os 3 meses. Então, fazendo essa multiplicação, nós temos que 140 é igual a 2.880 i. Se a gente isolar, o i vem para cá, e aí vai ficar 140 dividido por 2.880, que é esse valor aqui, que a gente vai multiplicar por 100 para achar a porcentagem, e a gente descobre que os juros ao mês é 4,86. Agora eu venho trazer a resolução dos exercícios que foram propostos para vocês. O primeiro exercício fala que um capital de 20 mil é aplicado a juros simples durante 2 anos, a taxa de 2% ao mês, e pergunta qual é o montante obtido. Bom, para a gente encontrar o montante, a gente precisa primeiro encontrar o valor dos juros. Então, a gente vai usar a fórmula de juros é igual ao capital, que é 2.000, vezes a taxa, que a taxa é 2%, mas a gente sabe que a gente tem que dividir ela por 100. 2% dividido por 100 é 2,02. Isso a gente multiplica também pelo tempo. O tempo está em anos, mas a gente vê que a nossa taxa é ao mês. Então, a gente tem que transformar os 2 anos em alguns meses. Sabemos que 2 anos é igual a 24 meses. Então, vem aqui 24. O resultado dos juros vai dar 9.600. Tendo os juros, agora a gente já pode colocar na formulazinha do montante, que é montante igual ao capital mais os juros, que é 20.000, que é o capital, mais 9.600 de juros. Isso é igual a 29.600. Esse é o valor do nosso montante encontrado. A segunda questão fala que uma máquina de lavar roupas é vendida à vista por R$ 1.500, ou então em 30% de entrada, mais uma parcela de R$ 1.200 após 3 meses. Ela nos pergunta qual a taxa mensal de juros simples do financiamento. Bom, aqui a gente vai usar uma fórmula que ela é assim, olha. M igual a C, que multiplica 1 mais I vezes N. Bom, sabemos que o tempo pode ser também mostrado pela letra N, né? Então, vamos lá. O nosso montante vai ser R$ 1.200. Colocamos aqui, 1.200. Igual. O capital vai ser os 1.500 menos 30%. Isso é igual a 1.050. Esse vai ser o valor do nosso capital, 1.050. Isso multiplica 1 mais I, o N é igual a 3 meses, que falam aqui. Então, vamos colocar já 3i, que é quem a gente quer encontrar. Esses 1.500, esses 1.050, ele tá aqui multiplicando. Então, ele desce pra cá, dividindo. Fica igual a 1 mais 3i. O valor disso aqui vai ser igual a 1,142857. Esse valor, ele continua dessa mesma forma sucessivamente. A gente traz um que tá pra cá somando, ele vem pra cá subtraindo, igual a 3i. Esse valor aqui vai dar 0,142857.
igual a 3i. Eu vou passar pra cá agora, pra gente terminar, né? O 3i, ele tá aqui multiplicando, então ele volta pra cá dividindo. Então, vai dar 0,142857 dividido por 3. Isso é igual a i, que não coube ali. O i, então, vai ficar aqui, ó. I igual. O i, então, vai ser igual a 0,047619. Sabemos que esse valor, pra gente encontrar na porcentagem, a gente tem que multiplicar isso por 100, né? Então, isso aqui, multiplicado por 100, o i vai ser igual a 4,79%. Sobre juros compostos ou capitalizados. São aqueles que, após cada período de capitalização, são incorporados ao capital principal e passam também a render juros. São os famosos juros sobre juros, muito mais comuns do que os juros simples, são usados pelos bancos nos empréstimos, parcelamentos nas lojas e até mesmo nos investimentos, como a poupança, por exemplo. Aqui nós temos que o montante vai ser igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa de juros, que vai ser elevado ao número de períodos. Para o pessoal do ensino médio, foco aqui no gráfico. Vocês já devem ter percebido, esse é o gráfico de uma função exponencial. Por causa desse n aqui, tá vendo? Como ele é exponencial na função, o gráfico é de uma função exponencial. Aqui nós temos a dedução da fórmula. Para quem quiser, é só pausar o vídeo agora e ler com cuidado, que tá bem claro, dá para entender tranquilamente, ok? Eu não vou ler para vocês porque eu vou alongar muito o vídeo e vai ficar cansativo para quem não tiver essa curiosidade. Agora, vou mostrar para vocês os exemplos de juros compostos. Um exemplo, esse é o primeiro exemplo. Um capital de R$5.000 é aplicado a juros compostos com a taxa de 2% ao mês. Aí, pede para a gente achar o montante dos prazos depois de 5 meses e depois de 2 anos. Então, a gente vai usar aquela formulinha mesmo. Então, o capital é 5.000, a gente põe ele na fórmula, mais o 1, que é da fórmula, a taxa, que é 2%, a gente tem que sempre lembrar de colocar isso em decimal, então é 2 dividido por 100, elevado ao número de meses, que é 5. Isso dá 5.000, 1, vezes 1,202 elevado à quinta potência, que dá esse valor aqui, de 5.520,40. Então, esse é o valor de montante final. Os juros, para a gente saber quanto que foi os juros, é só fazer esse valor menos o capital, que dá 520,40. E depois de 2 anos, a gente tem que lembrar sempre que, já que a taxa aqui é ao mês e a data lá foi dada em anos, a gente tem que transformar. Então, vai dar 24 meses, porque o N tem que ser expresso em meses. A gente joga lá na fórmula e temos que esse valor aqui, 8.000, depois de 2 anos, 8.042,19 centavos. Outras sugestões de exercícios. Bom, gente, agora vamos resolver os exercícios sobre os juros compostos. No primeiro exercício, pergunta qual o montante de uma aplicação de R$3.000 a juros compostos durante 10 meses. A taxa é de 1,4 ao mês. Então, a gente vai usar a formulazinha do montante em juros compostos, que é M igual a o capital, que é 3.000. Isso multiplica 1 mais a taxa. A nossa taxa é de 1,4, que multiplicando por 100 vira 0,014. Isso tudo é elevado a 10, que é o nosso tempo, que está coerente à taxa, falando sobre meses. O M é igual a 3.000
que multiplica, né? Aqui ele está multiplicando. 1,014 elevado a 10. N é igual a 3.000, multiplicando 1,014 elevado a 10 é igual a 1,14, 91, 57, 48, 44 e 85. Esse é o valor. A gente fazendo essa multiplicação desse número todo por 3.000, a gente encontra 3.447,47. Ou seja, esse é o valor do nosso montante. No segundo exercício, fala que José aplicou 12.000 por 10 meses num fundo que rende juros compostos da taxa de 1,4% ao mês. A letra A pergunta pra gente qual que é o montante recebido. Bom, na letra A a gente faz a mesma coisinha que a gente fez ali em cima, né? Que é o M igual a agora o nosso capital é de 12.000. Que multiplica 1 mais 0,014 e eleva a 10 também, porque os nossos meses ali também é 10. Agora eu já vou fazer essa conta direto, porque a gente já viu essa resolução aqui no exercício anterior. Vai ser igual a 12.000, que multiplica 1,14, 91, 57, 48, 44 e 85. 12.000 multiplicado por todo esse valor vai ser igual a 13.789,88. Então, esse foi o valor do nosso montante. Agora, ele pergunta quanto que ele ganhou de juros ao longo dos 10 meses. Sabemos que a fórmula de juros em juros compostos é juros, J, igual a M menos C. Vou colocar a fórmula aqui, né? J, então, o nosso montante de 13.789,88 menos o capital de 12.000. Os juros encontrados, então, o valor dos juros vai ser 1.789,88 reais que ele ganhou ao longo dos 10 meses. E em síntese, a principal diferença: juros simples aumentam o valor do montante linearmente e juros compostos o fazem exponencialmente, pois enquanto o primeiro é sempre cobrado sobre o valor inicial, o último é incorporado ao capital principal após cada período de capitalização, passando assim a também render juros. A principal semelhança está no primeiro período. Partindo do mesmo capital e por tempos equivalentes, o valor do rendimento em ambos é o mesmo. Graficamente, nós temos aqui o gráfico do montante pelo tempo, assim como os outros que eu mostrei. E aqui a função linear dos juros simples. Já aqui, a função exponencial dos juros compostos. E como eu falei anteriormente, no primeiro período de tempo, o valor em ambas vai ser o mesmo.